Doutora Tina Lima de Souza, né? Doutora Perfeito. Tina, pediatra geral, que vai conversar com a gente sobre puericultura. Pra gente começar, então, doutora, o que é isso? A puericultura, Adriana, no sentido etimológico da palavra, et significa criança e cultura, criação ou cuidados dispensados a. Então, a puericultura é uma subespecialidade da pediatria que visa aos cuidados preventivos da criança. Por isso que é tão importante. Tão importante, inclusive, tratar disso nesse momento em que as crianças, os adolescentes estão expostos a tantas mudanças, a tantas oportunidades, a tanto conteúdo, inclusive aí trazendo também conhecimento, não só para essas crianças e adolescentes, mas para os pais também. Qual é o papel deles aí nesse caminho, doutora? Adriana, a gente costuma dizer que o pediatra, ele é como se fosse um grande maestro, um grande tutor. Então, a puericultura, ela é importante porque, assim, a prevenção, ela se antecipa à doença. Então, quando a gente vê de maneira precoce alguma alteração, o prognóstico já é outro. Então, além do diagnóstico precoce, da gente ter um tempo hábil para tentar cuidar, ou de alguma cardiopatia congênita, por exemplo, ou de alguma deformidades, né, craniais. O pediatra, ele também funciona como um tutor, um maestro, que ele vai orientar os pais para que a gente conduza essas crianças rumo ao melhor que elas possam ser. E aí, qual que é o papel da puericultura no desenvolvimento dessas crianças, doutora Tina? Eu costumo dizer que prevenção e desenvolvimento estão sempre interligados, porque para que a gente tenha um desenvolvimento efetivo daquela criança, é uma gama de variedades. A gente tem crescimento, a gente tem nutrição, a gente tem sono, a gente tem hábito intestinal, a gente tem o afeto, o amor, a estimulação para que aquilo aconteça. Então, o pediatra, ele funciona justamente nisso, em orientar, em ficar alerta para que tudo se desenvolva da melhor maneira possível. E aí, de que forma a gente sabe que tem um papel super importante o acompanhamento de um profissional especializado, mas de que forma é de que o pediatra auxilia a esses pais no sentido de promover um desenvolvimento melhor da criança, estar atento a possíveis questões que possam aí viabilizar um atraso no desenvolvimento dessa criança? De que forma é que o pediatra auxilia essa orientação? Olhe, para você entender a importância da puericultura, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda as consultas realmente periódicas. Então, no primeiro mês de vida, a gente se vê nos primeiros 10 dias e já se vê com um mês. Então, no primeiro mês, a gente se vê 2 vezes, né? E antes disso mesmo, existem as consultas de pré-natal, justamente para já orientar os pais aos primeiros cuidados com aquele bebê ao nascer. E já para fazer também uma possível identificação, talvez, desses fatores de uma forma precoce. Com certeza. Então, no primeiro mês a gente se vê 2 vezes. E depois é mensal até 6 meses. Depois é bimestral até 1 ano de idade. Depois de 3 meses, de 3 em 3 meses, até 2 anos, e assim a gente vai fazendo esses acompanhamentos de maneira precoce. Então, nessa visão que a gente tem, o pediatra ele vai ganhando vínculo com aquela família. Então, só o pediatra, dentre todas as especialidades médicas, que tem esse contato tão próximo com a família, até porque a gente lida com o bem mais precioso da família, que são os filhos, né? A gente lida com o futuro do mundo, que são as crianças. Então, a gente cria esse vínculo de confiança, a gente orienta sono, desenvolvimento, nutrição, que hoje a nutrição, ela é primordial para que essa criança tenha um desenvolvimento. Basta dizer que os primeiros 2 anos de vida, a criança, que é os primeiros 1000 dias, que são os primeiros 3 anos, mas a criança passa por uma fase de crescimento abrupto, uma fase de ganho de desenvolvimento inigualável. Nenhum processador de computador tem o cérebro que a criança tem nos primeiros 1000 dias de vida. Então, essa estimulação e como a gente realmente orienta que os pais possam estimular para que essa criança ele tenha os ganhos necessários
não só no campo das habilidades motoras, mas a gente também aborda habilidades emocionais, preventivas como vacinação, hábito intestinal, sono, situações emergenciais e além de, claro, a gente também cuidar das doenças que sempre existem e começam principalmente quando a criança entra na escola. E um acompanhamento, inclusive, que deve ser constante, né? Muitas vezes os pais, né, os papais, as mães, têm aquela tendência, eu vou levar até quando eu preciso ir ao pediatra com meu bebê, né? Na verdade, o pediatra é até 21 anos, você sabia disso? Pois tá aí. É. Não sabia. É desde a barriga, desde o pré-natal até os 21 anos de idade. O que acontece é que nessa fase de adolescência, eles terminam tendo vergonha de ir ao pediatra. Porém, é o período de maior vulnerabilidade. Porque a adolescência, por si só, que eles passam por aquele momento, né, de desenvolvimento crítico em termos de identidade, em termos de ações, né, em termos de pensamentos. Então, é justamente nesse momento que o pediatra ele precisa ainda mais estar perto. Porque a gente conversa, a consulta, cada fase da puericultura, ela é diferente. Pré-natal é uma coisa, a primeira infância é outra. Então, quando chega na fase de adolescência, é outro tipo de consulta. Tem um momento que a mãe sai, que a criança sai, que o adolescente sai, fica. A gente conversa sobre abuso de álcool, abuso de drogas, sobre sexualidade, sobre empatia, sobre resiliência, sobre o estudo, sobre as notas. Então, o pediatra, ele engloba tudo no campo de todos os diagnósticos, seja ganho ponderoestatural, seja no campo do bem-estar, né, do desenvolvimento mental, do desenvolvimento motor, do desenvolvimento nutricional, do desenvolvimento preventivo de vacinas. Então, por si só já se explica o quanto o pediatra e essa especialidade é maravilhosa. E aí, nesse caminho, acaba havendo também, com o auxílio do pediatra, um estímulo à linguagem, à questão da socialização da criança, Sim. as questões cognitivas. Como é que isso é abordado, Tina? Nas consultas, né, a gente vai criando vínculos e é até muito difícil, muitas vezes, a gente conversar e abordar os pais certos diagnósticos, né, Sim. que ainda não são firmados até os 3 anos de idade, mas que com o olhar já do especialista, clínico, a gente já desconfia, mas assim, com esses constantes contatos, né, a gente vai tendo e vivenciando o desenvolvimento dessa criança. Então, existe hoje o que a gente chama de marcos de desenvolvimento. Então, uma criança, ela aos 3 anos de idade, ela é uma criança que ela precisa se socializar, ela precisa estar falando, ela precisa se expressar. Então, através dos marcos de desenvolvimento, a gente vai detectando alguns atrasos. E através disso, de maneira precoce, antes mesmo de completar isso, olhe, eu estou notando que ela se comunica, ela não tem nenhum déficit da linguagem, né? Mas a fala tá um pouquinho... Uma linguagem muitas vezes corporal, né? A linguagem, Adriana, só pra gente explicar, né? A linguagem, ela não necessariamente é só a fala, ela é a capacidade da criança se comunicar. Sim. Então, até 2 anos de idade, a criança, ela precisa se comunicar, ela precisa manter o contato visual, ela precisa se expressar, seja apontando, seja e mostrando, seja balbuciando, seja pegando a mão da mãe e levando até onde ela está. Mas existe os marcos de desenvolvimento onde a gente, através daí, consegue detectar certos atrasos. E aí a gente aborda os pais, olha, não é que seus filhos estejam em atraso. Porque na pediatria, a gente não trabalha com data marcada, até 3 anos é isso. Não. Na pediatria, existem faixas de marcos de desenvolvimento. Mas, se está chegando perto do deadline, né, daquele marco, a gente precisa orientar os pais, encaminhar. E aí é como eu lhe disse, no começo eu falei que o pediatra ele funciona como um grande maestro. Olhe, é justamente isso, ó. Tá precisando ir na fono,
Não, olha, a cabecinha tá um pouquinho mais mole, vamos aqui pedir que o fisioterapeuta dê uma olhadinha, a gente fazer essa estimulação precoce, porque a gente ganha prognóstico com essa criança, porque nos primeiros 3 anos é onde existe a maior plasticidade neuronal e multiplicação de células, então a gente não pode perder tempo. Os pais, eles precisam levar seus filhos ao pediatra para que a gente consiga identificar de maneira precoce certos problemas que poderiam ser tratáveis se precocemente identificados com a devida estimulação. E aí é uma responsabilidade muito grande dos pais, inclusive muitas vezes a gente acaba percebendo, eu acredito que, de repente, a doutora que acompanha no consultório, muitas vezes o paizinho ou a mãezinha que tem ali mais o contato, não é, com o filho, com a filha, com a criança, uma tentativa de negar alguns sintomas ou alguns sinais, ou esses marcos que já são pré-estabelecidos, que não são uma regra, mas que são indícios. E aí é importante alertar esses pais de que quanto antes irem ao pediatra com essa criança, um diagnóstico mais precoce, um tratamento mais possível e de uma melhor qualidade de vida para essa criança, caso haja o diagnóstico de alguma coisa. Hoje, realmente assim, a negação, quando a gente está na graduação da medicina, a gente também estuda essa parte psicológica dos pais. E é normal essa negação, é o seu bem mais precioso, a gente tem sim essa negação. Mas é importante a gente alertar que, quando é feito de maneira mais precoce, muda todo o contexto. Né? Como eu lhe disse, os primeiros 3 anos são vitais para o desenvolvimento da criança. É engraçado, Adriana, que normalmente essa negação, ela acontece mais no campo das habilidades emocionais, vamos dizer assim. Sim. Né? Por exemplo, se uma criança, ela quer subir nessa cadeira, o que você faz? Você dá ajudinha, um empurrãozinho, ela sobe na cadeira. Se a criança cai, você pega, acolhe, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, e você ajuda aquela criança. Por que no campo das inteligências emocionais é tão difícil? Acessar. Ainda existe um preconceito muito grande, até por parte da própria sociedade. Sim. Quando a gente identifica atrasos de desenvolvimento, aquela criança que não fixa o olhar, aquela criança que não fala ainda, aquela criança que não se vira ao chamado, que quando a gente aponta ela não vê. As mães têm negação, mas é importante que isso seja uma coisa mais natural possível. E muitas vezes não é nada o que parece. Porque o medo é ser autista, né? O medo muito grande que hoje nós estamos vivendo, né, um aumento do número, né, de autismos. Não se sabe muito bem a causa, é multifatorial. Mas, assim, acredita-se que alguma coisa da sociedade moderna, o uso de telas não é um fator, digamos, decisivo. E tem genética, é uma epigenética, né? O ambiente está, e a causa genética também existe. Mas pode ser um fator dos principais, de predisposição. Um dos principais atrasos do desenvolvimento da fala são as telas. Porque lá as crianças ficam inertes, né? Por exemplo, eu adoro assistir televisão. Então, quando eu tô assistindo televisão, não sei você, Adriana, você gosta de assistir? Mas eu não só assisto como trabalho, né? Então tem que gostar, né, Adriana? É verdade. Mas assim, quando eu tô assistindo, meu marido fica, Tina. Ali, né? E é isso que acontece na criança. Só que eu já sou uma adulta. O meu tecido cerebral já tá formado desde os meus 25 anos. Mas a criança, para ela se desenvolver, ela precisa viver, não só em 2D ou 3D, como na televisão. Ela precisa viver em tudo, numa globalidade. Ela precisa ver, ela precisa ouvir, ela precisa sentir, ela precisa testar, ela precisa explorar, né? Hoje a brincadeira, ela é muito importante. Sim. Brincadeira é coisa séria. Na pediatria, para o pediatra, brincadeira é coisa séria. É o momento que a criança está virando o pequeno Einstein. Você acha que a criança joga uma coisa no chão, você está almoçando, ela vai, está comendo, e aí joga
a colher no chão, suja tudo. E você, meu Deus, não pode jogar. E você vai, lava e bota de novo. Ela vai fazer a mesma coisa, jogar. Mas ela não tá. E muitos acham que a criança está ali desafiando. Não é. Ela está se desafiando. Ela está explorando. Ela está olhando a gravidade. Então, a partir disso, ela vai começar o quê? A desenvolver o senso comum, a ver que se cair dói, o barulho que faz, que acontece, o som. O que acontece, o som. Então, isso é muito importante. A criança até explorando explorar os próprios sentidos, né? Explorar o meio ambiente é fundamental. Conversamos com a doutora Tina Lima. Muito obrigada pelas informações, Adriana. por esses alertas tão importantes. É para todos nós, não é? Que as crianças são e o para futuro, mim não é? também, né? Todos os dias nós aprendemos, né? certeza. Ao ensinar, nós aprendemos e aprendemos muito com as crianças também. Por isso que eu escolhi a pediatria, porque é uma especialidade linda, pura. A criança, ela não mente que está doente. A criança, ela não precisa mentir para não ir ao trabalho. A criança, ela não inventa doença. E a criança, ela usa de uma semiologia que ela não fala, mas ela demonstra. Então, o pediatra, ele realmente ele é sensível, ele é mais sensível. Eu sou suspeita a falar porque o meu pai é o Dr. Alberto Lima, que é um grande médico, um grande pediatra. Ele é o pediatra dos pediatras, ao meu ver. Parabéns, então. Muito obrigada, a doutora Tina, que é pediatra geral, e que deixei um alerta para todos os pais que acompanhem, levem seus filhos ao pediatra. Pena que o pediatra só até os 21 anos. A gente já passou só um pouquinho, mas nunca é tarde. Só um aninho pra você, só um aninho, né, Adriana? Muito obrigada, doutora.